Entra lá, dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece. E justamente a gente começa o Bate-Pronto Curitiba de hoje falando desta bomba. A informação inicial levantada pelo grande Linhares Júnior, que deu aí uma bomba, soltou uma bomba hoje pela manhã com relação à SAF do Atlético. E Vincenzo Dalicani tá chegando pra trazer pra gente as informações. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT, muito boa tarde aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha, tanto pelo YouTube quanto pelo rádio. O Atlético tem esse interesse, então, do Zig Wilf. Ele é um milionário americano, dono aí do Minnesota Vikings e também do Orlando City. O Minnesota Vikings é um time de futebol americano, o Orlando City um time que disputa a MLS, né, a Major League Soccer lá dos Estados Unidos. Então, ele tem esse histórico de investimento no esporte. Então, lá em 2005, o Zig Wilf, que é da família Wilf, que tem também esse histórico, que ajuda na coordenação desses projetos, ele teve o investimento lá em 2005 no Minnesota Vikings. Depois ele veio a investir no Nashville SC, que é outro time da MLS, da Major League Soccer dos Estados Unidos. E aí, lá em 2021, ele investiu no Orlando City para compra aí das ações majoritárias do Orlando City. Então, é um investidor que já tem esse histórico de investimento no futebol. É que o Atlético busca no mercado, é um investidor com histórico de investimento, com a expertise, com o know-how no futebol, algo que é muito importante para o Furacão e que vai ser buscado com o Zig Wilf e com a família Wilf. Outro ponto importante é que o Alexandre Leitão, que é o novo CEO geral do Atlético, o CEO que vai cuidar de todo o dia a dia, de toda a forma processual do Furacão, ele também era CEO do Orlando City até 2021. 2021, a compra da família Wilf, o Alexandre Leitão deixa o Orlando City, mas há essa ligação entre o Alexandre Leitão e aí os possíveis investidores no Atlético, na compra da Sociedade Anônima de Futebol do Atlético. Então, o Alexandre Leitão tem esse histórico também da passagem no Orlando City, foi CEO por muito tempo. E o Furacão, então, tem esse questionamento do valuation do Atlético, né? O quanto vale o Furacão para uma venda da sua SAF. Segundo o Mário Celso Petralha em entrevista, 2,5 bilhões de reais num pacote completo, com o estádio, com os jogadores, com a marca do clube, com o centro de treinamento, com todas as estruturas, 2,5 bilhões é o que diz o Mário Celso Petralha. Então é o que dá pra gente projetar aí desse valor do Atlético, 2 bilhões e meio de reais. Segundo o Mário Celso Petralha, esse pacote poderia ser diminuído com a retirada da Arena da Baixada, com a retirada do CT do Caju desse pacote. Mesmo assim, o valor total do Atlético é de 2 bilhões e meio. E o Furacão, que agora vem e vai negociar, o Mário Celso Petralha vai nesta semana para Orlando para negociar com o Zig Wilf e com a família Wilf e também com os intermediários, né? Tem o intermediário da XP Investimentos, tem o Bank of America, que é o advisor do Atlético, né? O conselheiro do Atlético em todas essas negociações da venda da Sociedade Anônima de Futebol. Então o Furacão, que tem essa negociação, tem a proposta na mesa do Zig Wilf e agora esse processo de SAF que era esperado, que poderia demorar um pouco mais em 2024, pode ser resolvido antes, pode ser resolvido neste começo de ano, no começo do centenário do Furacão, TT. E aí, Linhares? Pois é, uma notícia que a gente apurou aí no fim de semana, já ontem, sábado, já estava com essa informação, né? E aí fui investigar um pouquinho mais a fundo. O Mário Celso Petralha está indo para os Estados Unidos para ser assessorado lá pelo Bank of America e pela XP nessa negociação, né? Agora mesmo surgiu aqui mais uma informação do Thiago Marquezin, também no Twitter, né? Falando de um outro grupo que seria do Kansas City e do Futebol Clube Dallas, clube com o qual o Atlético já teve uma parceria e tem, né? Acho que uma parceria ainda, já teve a parceria. O Lamar Hunt é um dos fundadores da Major League Soccer e pode ser o outro grupo, porque eu soube que são dois grupos, não tinha o nome desse outro grupo aqui, apenas o grupo do Zig Wilf, que é dono do time da NLF também, da NFL e também do Orlando City, né? O Alexandre Leitão, CEO do Orlando City, agora vai trabalhar no Atlético. Então há conexões
ações, né, que indicam exatamente essa negociação em andamento. Agora, esperar, o Petralha vai para os Estados Unidos, já está nos Estados Unidos, né, para justamente tratar ele pessoalmente desse assunto. E são notícias alvissareiras, eu diria, aí para o Atlético. Conversei há pouco também com o meu amigo Fernando Rudnick, que também está apurando informações em relação a esse caso. Segundo o que o Fernando apurou, seriam 3 bilhões de reais por 51% da SAF do Atlético, né? E aí eles seriam majoritários, é mais factível, né? Porque acho até que quem vai investir tanto dinheiro assim vai querer ter o comando da operação, pois né? Na minha e o visão, Atlético não faz o mínimo sentido você pagar tanto, 3 bilhões, por exemplo, ou 2 bilhões e meio que seja, e simplesmente deixar... Ficar obedecendo ordens. Tem que confiar muito no teu sócio, no caso, né? Tem como. Aí a questão, você vai investir. Acho que a questão que aí vai ser colocada à mesa para discussão é o patrimônio, né? O centro de treinamento, o estádio. Vai haver aí talvez alguma barganha para as concessões que vão ser feitas. Tem que ser a venda do futebol, né? Do departamento de futebol, talvez não o patrimônio. Exato. Então isso tudo. O Petralha é um cara muito ardiloso na hora de negociar, né? Então provavelmente ele vai colocar o maior número de vantagens possíveis favoráveis ao Atlético, Com né? certeza. Não vai entregar tudo de mão beijada, não é a característica de homem de negócios do Petralha. Então ele vai tentar tirar o máximo dessa parceria. Os números estão aí colocados, né? E de repente surge essa grande novidade já no início de 2024, mas andou rapidamente, né? Uma notícia que era especulada há algum tempo atrás. O Petralha deu uma entrevista recente falando da possibilidade de uma SAF, né? E ele quer apressar, me parece, esse processo também, até pela própria condição de saúde dele, de estar em condição de ele tomar essa decisão, né? E ele decidir esse futuro para o Atlético. Acho que o maior medo do Petralha é simplesmente ter uma piora na sua saúde e não ter achado ninguém para ficar no comando do Atlético da maneira que ele gostava. E inclusive nessa última entrevista, né, o 20 anos participou e ele fala que ele tentou achar alguém para colocar no lugar dele e ele não conseguiu. Por isso que ele só sairia quando fosse vendido por uma SAF. E é interessante observar, né, que ele está buscando 2 grupos, né, que têm envolvimento com o esporte, que conhecem da administração do esporte, né, tanto no futebol americano quanto no futebol mesmo, né, e trariam esse conhecimento também para agregar o valor dentro dessa formação de SAF do Atlético. E os caras norte-americanos que tem esse envolvimento principalmente com a NFL são pessoas que entendem muito desse meio, né? Esse business, porque se você for pegar valuation de clubes, né? Times da NFL que é um campeonato nacional, eles geralmente valem muito mais do que a maioria dos clubes de futebol. É verdade. Né? Tem muito investimento, eles sabem muito trabalhar a marca, eles sabem muito trabalhar o game day, né? É muito diferente, né? Por isso que é aquela frase que eu sempre falo, que quem gosta de futebol inglês, quem gosta de esporte americano. O brasileiro gosta normalmente de ganhar, né? E o norte-americano, ele entende muito essa filosofia do esporte. E esses caras que têm clubes, né? Principalmente um clube tão grande, né? De tanto nome como o Minnesota Vikings, né? E o outro que saiu agora, do Kansas City Chiefs, também vem sendo campeão nos últimos anos. Com certeza são associações importantíssimas no futebol americano, e se eles expandirem esse negócio para o futebol brasileiro, se torna muito interessante, porque o valor se torna muito mais alto, inclusive, né? Não são empresas especificamente de futebol, como por exemplo o City, né? que adquiriu o Bahia, como o John Textor, que é um empresário que tem outros clubes de futebol, e sim alguém que entende de esporte especificamente, esporte e negócio, é claro, né? Então eu acho que seria muito interessante para o Atlético isso. Tenho certeza que o Petralha quer acelerar essa situação justamente por conta, até para cuidar melhor da sua saúde, para que ele possa ficar tranquilo, né, para que ele possa viver as coisas que ele já criou, para que ele possa colocar o clube nas mãos de alguém que vá realmente
fazer algo de bom para continuar crescendo. Só uma informação rapidinha. O Atlético tinha parceria com o FC Dallas lá em 2007, uma parceria no começo do século XXI agora. O Atlético tinha uma parceria também com o Orlando City. Os dois grupos interessados na compra da SAF do Atlético são clubes em que o Atlético... São donos de clubes em que o Atlético tinha essas parcerias prévias, né? Com o Dallas e agora também com o Orlando City. Lá em 2019 havia essa parceria que foi se diluindo, mas mesmo assim houve esse contato. O Atlético chegou a emprestar jogadores para o Orlando City por meio dessa parceria. Então é interessante ver também como o Atlético escolhe não só investidores com experiência no futebol, mas investidores que são donos de clubes que o Atlético tem esse contato, esse histórico contato, né? Então Já tinha uma conversa com eles, né? Já tinha uma abertura maior. Com o Orlando City eram outros donos naquela ocasião, né? Houve a troca de comando do Orlando City. Era o Flávio Augusto ainda. Que era o grupo Wizard, né? E o CEO era o Alexandre Leitão, né? Exatamente. Então, mas tem a conexão, tem exato. Tem conexão, com certeza. Tudo se encaixa. Com certeza. O Rogério Coelho tá perguntando aqui, Vintinhas, com relação ao Alexandre Matos. Já tem algo definido? O Alexandre Matos, a gente tá conversando. Ontem eu tava conversando com um amigo, Carlos Berbert, lá do Rio de Janeiro. E ele me falando e a gente conversando, há a confirmação de que as negociações avançam pela parte do Vasco. Membros das 777 Partners falam que a negociação entre Alexandre Matos e Vasco tem avançado. Há expectativa, inclusive, de que esse negócio seja fechado ainda durante essa semana. Eu fico reticente em cravar alguma coisa, em falar algo sobre isso, porque essa negociação da SAF do Atlético tem muita parte do Alexandre Matos. Ele tem muitas responsabilidades porque é a parte mercadológica do Atlético. O Matos é o CEO de futebol e negócios internacionais do Furacão. Então o Alexandre Matos tem muito dessa responsabilidade. Mas que negocia e que essas negociações têm avançado com o Vasco, a gente tem a confirmação, sim. Você daria o troféu Vai com Deus Guri aí para Alexandre Matos? Não. Eu não daria. Eu não. Mas eu acho que ele fez um trabalho até legal. Eu mas acho essa situação, demorou demais, apostou demais no Wesley, né? O Wesley, baita profissional, baita potencial, mas não deu certo. O Atlético poderia ter mudado de rumos ainda em 2023, optou por não fazê-lo. Mas eu acho que o Matos foi importante no projeto do Atlético. Até pela grandeza do clube, para mostrar que é um clube que é de primeiro patamar do futebol brasileiro e tudo mais. O Matos tem um histórico muito bom, né? Sim. Títulos e tal. Cruzeiro, Palmeiras. Muito respeitado no mercado. O currículo dele O currículo dele é invejável. Tanto que ele nem saiu do Atlético, tem um clube querendo ele. Sim. Isso é natural, né? Um clube com uma SAF, um clube que permaneceu na Série A e a tendência é fortalecer-se ainda mais. Clubes que têm ambição, né? No cenário nacional aí, né? Mas atrás dele. Eu acho que o Alexandre Leitão, ele também já pode estar até mesmo, querendo ou não, integrando essa situação, né? Eu acho que... Porque ele foi CEO no Orlando City, né? Então, eu acho que ele era um CEO mais geral, é claro, né? Só que eu acho que se o Alexandre Matos sair, eu acho que ele assume essa função também, né, Vitinho? Na teoria, o cargo do Matos e o cargo do Alexandre Leitão são cargos diferentes. Sim. O Matos para negociações e o Leitão para cuidar do dia a dia, que seria a função do Mário Celso Petralha, que não tem mais condições de desempenhar essa função. Tanto que estava trabalhando de home office até recentemente, inclusive continua na maioria das funções e agora vai viajar para negociar essa venda da SAF. Mesmo assim, os cargos dos dois não eles existem, eles coexistem no Atlético. Claro, se o Alexandre Matos deixar o clube, o Alexandre Leitão pode assumir algumas dessas responsabilidades. Por ter essa afinidade com o Orlando City, faz sentido o Alexandre Leitão também participar dessa negociação. Mesmo assim, a saída do Matos deixa um buraco enorme na gestão do Atlético, mesmo com a chegada do Alexandre Leitão. Vincenzo Delicani trazendo pra gente as informações do Rubro Negro. Daqui a pouquinho, Vincenzo tá de volta pra falar mais do Furacão por aqui. Antes de você precisa ser